Então, gente, nós começamos a gravação. Hoje é um evento muito especial, dia 6 de setembro. Nós estamos aqui com um dos grandes especialistas em finanças europeias, com amplíssima experiência no Banco Mundial, na Universidade de Londres, em Banco de Fomento para a América Latina, com uma enorme experiência nas finanças da União Europeia. E vamos falar sobre um tema significativo. Talvez o tema, o professor tem muito mais autoridade do que eu, talvez um dos temas mais atuais de finanças na União Europeia. É a bazuca. Então, temos a oportunidade de falar sobre um tema que eu sei, no Brasil, ainda não tão conhecido, mas temos a oportunidade de trazer um grande especialista em finanças europeias. Eu quero registrar não apenas o meu agradecimento ao professor Manuel Rodrigues, mas também registrar o meu agradecimento a cada um dos professores que aqui estão. Antes da gravação, eu já tentei citá-los todos. Se eu não tiver falado com algum de vocês, acredito que não foi maldade da minha parte, porque eu realmente não vi. E um destaque especial eu quero também deixar, e eu sei que vocês concordam com isso, para o professor Diogo Leite de Campos. Professor Diogo Leite de Campos, que vem nos permitindo desenvolver todas essas atividades no que diz respeito à Europa, no que diz respeito à África, continentes importantíssimos, e até a Ásia, como vocês já viram. Então, eu vou ser breve. Eu quero pedir ao professor, agradecer ao professor Manuel Rodrigues e pedir que, por favor, ele faça um breve histórico da sua trajetória profissional de enorme sucesso. Professor, muito obrigado. O senhor com a palavra. Por favor, fale um pouco sobre a sua trajetória profissional. Muito obrigado, professor. Caro professor Hélio Campos, espero que me esteja a ouvir bem. Estava a ouvir bem? Perfeito. Eu começo por lhe agradecer muito o convite para estar aqui presente esta noite com todos os ilustres participantes, sejam colegas professores, sejam participantes nos programas da escola, nos pós-grado, no doutoramento. É de facto uma grande oportunidade de estar aqui e refletimos em conjunto sobre aquelas que têm sido as soluções europeias para os desafios que temos pela frente. Agradeço também ao professor Diogo de Campos por tornar possível tudo isto e, no fundo, deu o privilégio de conhecer o professor Hélio Campos, que está numa conferência anterior também de enorme sucesso. Falando um bocadinho, eu às vezes tenho sempre um bocadinho de dificuldade em falar sobre o meu background, mas o meu background de origem vim da área das engenharias e acabei depois por avançar para um mestrado em gestão, que fiz uma parte em Barcelona, no IES, outra parte em Kellogg, nos Estados Unidos, que depois me conduziu no fundo ao doutoramento. O doutoramento foi feito sobre uma área, no meu caso, de dívida. Pricing de dívida, portanto, colocar um preço à dívida obrigacionista, coisa que em 2006 e 2007 não era propriamente um tema muito relevante, mas que no eclodir das crises soberanas que nós também conhecemos, o tema da dívida e do risco de crédito tornou-se um tema relevante e foi essa coincidência, digamos assim, de estar nesse tema com essa equipa de investigação que me deu a oportunidade, no fundo, de dar um contributo maior no meu país, com uma participação que tive mais ativa durante, precisamente, o resgate financeiro que Portugal enfrentou com grandes dificuldades. Ora, esta partilha, e não sei se o professor Hélio Campos se deve desenvolver um pouco mais ou se deve fazer a ponte, precisamente, em relação àquele tema que nos traz hoje. Professor, eu pediria apenas que o senhor explicasse um pouco para nós. O senhor falou em resgate da economia portuguesa, né? Algo recente. Eu queria que o senhor fizesse um breve resumo aqui, conceito, explicando, definindo o que o senhor chamou de resgate da economia de Portugal. Por favor. Perfeito. Caro professor Hélio Campos, eu, por um lapso meu, não falei um bocadinho sobre um tema relevante, que é a oportunidade que o professor Hélio nos referiu antes da conferência, e que era importante também chamar a atenção, que é as oportunidades que fazer um programa no estrangeiro nos dão às nossas carreiras. Isso foi algo que até falei isso com o professor Hélio Campos, e o professor disse mesmo, olha, falo na conferência nesse tema, que é um tema também para, no fundo, incentivar os nossos alunos, os nossos participantes a irem mais longe. E, de facto,
facto de ter avançado com o doutoramento em Londres e num ambiente diferente daquele onde tive a minha formação inicial, abre muitas portas, porque precisamente dá-nos uma visão internacional dos nossos problemas. E, portanto, nós também, quando saímos do Brasil, ou quando entramos no Brasil, vamos encontrar no Brasil soluções para problemas na Europa. E encontramos na Europa soluções para problemas no Brasil. E, portanto, é esta dimensão multilateral que se encontra, onde encontramos muitas soluções para os nossos problemas, e é precisamente também nessa capacidade de trabalharmos entre países diferentes e de unirmos esforços que permite nós e permite o Portugal superar os desafios que temos. O professor Hélio falou-me do resgate financeiro. O que é um resgate financeiro? Ora, quando um país se endivida, um país como Portugal, como o Brasil, como a Alemanha, financia a sua despesa, a despesa pública, a despesa do Estado, financia com receita. Mas há uma parte dessa despesa que incorre que não é financiada com receita. A receita que o Estado recebe através dos impostos não chega para cobrir, em muitos casos, a despesa corrente no setor público. Ora, os vários países, para fazer face a esse déficit, chamado déficit público, que é aquilo que os Estados, isto é, aquilo que os países gastam a mais do que recebem a receita, para fazer face a isso, os países endividam-se. Endividam-se e vão se endividando e vão emitindo dívida nos mercados internacionais. Ora, no caso da economia portuguesa, Portugal é dos países que se endividou mais durante muitos anos e foi endividando-se para fazer face a esse excesso de despesa pública. E essa dívida é colocada nos mercados internacionais. Investidores internacionais compravam dívida pública, Portugal continuava a emitir. Mas chegou um ponto em que os mercados, na sequência da crise de 2008, se colocaram mais nervosos e começaram a olhar para os países com atenção. E começaram a perguntar: será que a Grécia não terá demasiada dívida pública? Será que a Irlanda não terá demasiada dívida pública? Será que Portugal não terá demasiada dívida pública? Será que a Espanha não terá demasiada dívida pública? E de um momento para o outro, a capacidade de os países irem ao mercado e pedirem que os investidores internacionais comprassem a sua dívida secou. E nós deixámos de ter investidores a comprar a nossa dívida. Ora, o que é que nós fazemos? Como é que nós financiamos o déficit orçamental? Como é que nós rolamos a dívida existente, a dívida do passado? Como é que nós a rolamos? Ora, não tínhamos quem nos emprestasse. E este é um drama que qualquer economia pode enfrentar. O Brasil também teve as suas crises, mas a questão é que o Brasil, como tem um prémio de risco muito elevado, isto é, o Brasil é tido pelos investidores como um país mais arriscado que Portugal, isso faz com que o sistema se autorregule e se impede o Brasil de endividar-se muito. Porquê? Porque o custo de financiamento é bastante alto e isso inibe as empresas e as famílias de se poderem endividar. No Brasil, o facto das taxas de juros serem muito elevadas, nós podemos pensar nisso, é muito mau, porque as pessoas não podem comprar uma casa com tanta dívida como na Europa. É verdade. Mas isso também obriga as empresas brasileiras e as famílias brasileiras a trabalharem mais com capitais próprios e a terem graus de alavancagem mais pequenos. E o problema, a solução encontra-se no meio da estrada. Nem é a situação do Brasil, em que, devido ao seu risco, as famílias e as empresas são sobre-oneradas com um custo de financiamento muito elevado, nem é a situação da Europa, onde o custo de financiamento é tão baixo, tão baixo, tão baixo, que as famílias e que as empresas não param de se endividar. E, portanto, este é o grande desafio que a Europa tem, e já vamos falar agora da bazuca europeia, é que, à porta da crise de 2020, do Covid, a Europa atingia, na sua generalidade, o patamar mais elevado de dívida pública e de dívida privada das últimas décadas. E a Europa e os Estados Unidos também. E isso faz com que nós, à entrada desta crise, já estivéssemos demasiado vulneráveis. Professor Hélio, parece-lhe bem este enquadramento e que possamos agora começar a abordar o tema da bazuca? Não sei se eu respondi à questão do resgate. O resgate acontece sempre que um país não se consegue financiar e tem que pedir aos parceiros internacionais para investirem em dinheiro. Quem é que resgatou Portugal? Todos os outros Estados-membros, mais o Fundo Monetário Internacional. Prepararam um plano de financiamento muito grande e foram financiando Portugal durante 3 anos até que o país conseguisse recuperar a sua autonomia. Não sei se a minha explicação foi... Perfeito. Eu só pediria que o senhor esclarecesse o termo troika. Troika. O que significa o termo troika, por favor?
O termo troika, não sei qual é a sua origem em termos de... Porque a palavra não é portuguesa, troika. Terá uma origem possivelmente, eventualmente romana, mas aqui a questão da troika, falamos da troika e é uma expressão que eu não deveria utilizar, aliás tínhamos combinado que eu não iria utilizar expressões da gíria financeira, e tenho já utilizei várias, de forma não justificada. No caso de Portugal, Portugal teve que pedir um empréstimo internacional, Portugal, a Irlanda e a Grécia, a 3 grupos. O primeiro grupo foi o Fundo Monetário Internacional. O segundo foram a Comissão Europeia. E o terceiro foi o Banco Central Europeu. Portanto, essas 3 entidades, na verdade são 2, porque é o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia e os Estados e o Fundo Monetário Internacional, foram as entidades que disponibilizaram, no caso de Portugal, um envelope financeiro de 78 mil milhões de euros. Portanto, mais ou menos entre 1/4 e 1/3 do produto interno bruto português. E nós chamamos de Troika porque são 3. São 3 entidades. Mas, basicamente, a Troika são os criadores. E os criadores, neste caso, são o Fundo Monetário, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. No caso do Brasil, julgo que já noutros casos teve que pedir um apoio ao Fundo Monetário Internacional. É exatamente o mesmo papel. Neste caso, para além do Fundo Monetário Internacional, temos a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. Caro professor, parece que está claro? Perfeito, professor. Então, eu acho que já é o momento de nós conversarmos sobre bazuca. Por que o nome bazuca? O senhor poderia explicar, por favor? Bazuca, nós utilizamos o nome bazuca porque há muitos anos que a Comissão Europeia, que nós na Europa, nos queixamos, eu se estou a falar, como falo em português de Portugal, se estiver a falar muito depressa ou não se conseguir compreender, digam para eu poder falar um português mais próximo do português do Brasil. Nós na Europa, há muitos anos, falamos da falta de ambição da Europa, a falta de ambição da União Europeia, a falta de capacidade de encontrar soluções para a Europa com uma magnitude e com uma dimensão que permitam ultrapassar os problemas. E desta vez, a Comissão Europeia, com a aprendizagem que teve da crise anterior, rapidamente compôs um programa com uma dimensão muito grande. Como dizia o professor Hélio Campos na nossa conversa preliminar, é um plano, o plano europeu, que é muitas vezes maior que o plano Marshall. E, portanto, é o maior plano de relançamento da economia que alguma vez a União Europeia esteve a seu dispor. É muito maior que o plano Marshall. E por isso nós chamamos de bazuca, porque o bazuca é uma arma de grande potência para combater um inimigo. Neste caso, o inimigo é a crise económica. E a bazuca resulta do seu nome pela sua grande dimensão. Mas também, nós damos bazuca porque, para além da sua dimensão, nós temos que dar luz e perspectiva às populações na Europa. Então, o facto de nós acreditarmos também que temos um instrumento que é suficiente e que permite combater os desafios, dá-nos também confiança às famílias e às empresas para investirem e para serem mais combativas no seu dia-a-dia. Por isso nós chamamos-lhe a bazuca europeia, portanto, uma arma de grande dimensão para combater e para conseguir recuperar nos próximos anos. A bazuca é um envelope financeiro, é um plano Marshall, com uma grande dimensão, já vamos ver como é que se decompõe, em que áreas é que vai ser investido e como é que vai ser utilizado, e vamos ver também qual é o impacto da bazuca no crescimento económico. E de que forma é que outros países, outras regiões, podem aprender também com este tipo de soluções para poder relançar a economia. O Brasil tem, por exemplo, o BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento do Brasil. Portugal inspirou-se no Banco de Desenvolvimento do Brasil para criar o seu Banco de Fomento também, o seu Banco de Desenvolvimento. E o Brasil também poderá inspirar-se em muito daquilo que nós estamos a desenvolver na Europa para também poder lançar as bases daquilo que são planos de recuperação futura. Eu julgo que é esse o princípio. Professor Hélio Campos, parece-lhe bem? Entramos então na nossa apresentação. Perfeito, professor. Perfeito, por favor. Mais alguma questão que ache relevante antes de introduzirmos a apresentação? Apenas o seguinte, professor. Como eu sei, nós temos aqui pessoas no mestrado, pessoas da sociedade, no caso, estamos em Pernambuco, pernambucana, e muitas pessoas, alunos da graduação. O senhor estudou na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, o senhor teria, como uma pessoa experiente,
um pesquisador experiente, um profissional experiente, algum aconselhamento, alguma sugestão para essa pessoa, esse rapaz que está no Brasil fazendo a graduação, ou mesmo no mestrado ou doutorado? Aqui a figura do mestrado, doutorado sanduíche, né? A pessoa pode fazer a pesquisa na Europa, pesquisa em Londres, pesquisa em Paris, pesquisa na Espanha e defender aqui a sua tese de doutoramento, a sua dissertação de mestrado. Queria escutar um pouco o senhor, pela sua enorme experiência, uma palavra aqui para nós todos. É isso que eu peço do senhor, professor. Muito obrigado. Caro professor, eu agradeço imenso essas perguntas, porque ajudam também a recentrar o discurso. Eu julgo que todos nós, ou seja, todas as pessoas que estão no Brasil, que estão a estudar neste momento, têm uma enorme sorte, pelo facto de estarem no Brasil. O Brasil é nós falamos dos BRICS, não é? Os BRICS é uma expressão que utilizamos para falar dos países com maior potencial no mundo. E nestes países, B vem de Brasil, R vem de Rússia, I vem de Índia, e ainda temos a China, digamos assim. E, portanto, estes são os países com dimensão, com capacidade, com população, porque hoje um país para ser um player mundial tem que ter população. Isso é fundamental para os valores de crescimento económico, e o Brasil está precisamente naquilo que é o foco daqueles países com maior potencial de crescimento futuro, onde todos os investidores internacionais seguem com atenção. E, portanto, isto para dizer o quê? Que o facto de estarem no Brasil, que é um país com altíssimo potencial de desenvolvimento económico e de crescimento, com fileiras económicas que crescem independentemente da dinâmica interna, porque estão apoiados em matérias-primas, porque estão apoiados no setor agroalimentar, portanto, que crescem independentemente da dinâmica económica. Poderem fazer pontes com aquilo que são os mercados dos Estados Unidos, estudarem nos Estados Unidos, estudarem em Inglaterra e virem à Europa e poderem estabelecer, não só desenvolverem a sua base de conhecimento, foi aquilo que eu tentei fazer, e trazê-lo para Portugal, como estabelecer relações duradouras com parceiros internacionais. Isto é, na área académica é importantíssimo ter parceiros coautores que estão noutros mercados e, portanto, em que trabalhamos em conjunto. Isso acontece nos King's College. Temos muitos coautores que estão desde Singapura à China, à Índia. Ainda não temos uma relação estabilizada e forte com o Brasil. Como, ao mesmo tempo, no setor empresarial, é fundamental precisamente termos estas pontes com estes mercados. Porquê? Porque estes mercados são mercados emissores de investimento. E o Brasil, para poder crescer, e o Brasil tem o potencial de crescer, não como a Europa tem o potencial de crescer à volta de 2% ao ano, não mais de 2%. Mas o Brasil, havendo estabilidade, pode crescer 3%, 4%, 5%, e, portanto, tem esse potencial, e esse potencial depende de quê? Depende de haver parcerias internacionais, de atrair investimento direto estrangeiro, que possa trazer a melhor tecnologia, o melhor conhecimento para aquilo que é uma terra fértil de crescimento. Nós, em Portugal, temos muita dificuldade em trazer os investidores para Portugal, porque é uma terra mais pequena, com menos população. Mas o Brasil, fazer estas pontes no Brasil entre as grandes capitais europeias, seja através de correntes de formação académica, seja através, precisamente, de experiências profissionais e de parcerias de empresas, eu julgo que é um caminho importantíssimo, não só para o Brasil, mas também para os investidores internacionais que querem, precisamente, apostar em novos mercados. Nós sabemos que a China tem os seus desafios e as suas oportunidades, mas que o Brasil é um país muito mais amigo do investimento direto estrangeiro do que é, por exemplo, uma China. E, portanto, há sempre dificuldades, há sempre barreiras, mas também há cada barreira a ultrapassar sendo uma oportunidade. Professor Hélio Campos, não sei se respondi de uma forma completa. Perfeito, professor. Acho que sim. E peço para que o senhor comece a nos dar uma aula sobre a bazuca da União Europeia. Vamos a isso então. Se houverem questões, eu pedia que pudéssemos ir usando o chat e eu vou reposicionando o discurso em torno dessas mesmas questões. Vou partilhar o ecrã, portanto, só por um segundo para a partilha de ecrã e para vermos o nosso primeiro slide. Portanto, apresentar onde está, portanto. Vou que a setinha para cima, não é? Ok, perfeito. Certo. O que estamos a ver neste momento da apresentação
Se o professor Hélio puder só confirmar que estamos a ver a apresentação. Estamos sim, professor. Estamos já vendo aqui a representante da União Europeia, a presidente, com o primeiro-ministro, António Costa. Perfeito. Então vamos falar do nosso plano de recuperação e resiliência europeu. Este plano, esta fotografia que estamos a ver aqui, onde está o primeiro-ministro português e a presidente da Comissão Europeia, é precisamente o nome do plano, Next Generation European Union, que foi desenhado enquanto Portugal tinha a presidência da União Europeia. Portugal teve a presidência da União Europeia até ao mês de julho deste ano, portanto, durante o primeiro semestre do ano, e neste momento tem a vice-presidência, portanto, há um país que tem a presidência da União Europeia, o país que terá a presidência a seguir tem uma vice-presidência e o país que teve a presidência anterior tem outra vice-presidência da União Europeia. O que é que nós temos aqui, portanto, e todo este plano é um plano que nós lançamos e que nós lançamos com uma preocupação presente, que é ultrapassar aquilo que foi a crise económica e o resultado da pandemia. E, portanto, sempre que falamos da estrutura do plano e como é que ele se desenhou, eu gosto sempre de recordar o nosso objetivo, que é superar o impacto económico que resultou da pandemia. Ora, a pandemia tem sido ultrapassada com intermitências, com restrições à circulação, e quando nós olhamos para este gráfico, vemos precisamente vários picos. Este gráfico dá-nos o número de casos por dia da pandemia no mundo e mostra que, apesar de estarmos muitos de nós vacinados, no dia 1 de setembro estávamos com quase tantos casos como tivemos na segunda e na primeira vaga da epidemia, da maior dimensão, em dezembro e em abril. E, portanto, o que significa que estamos neste momento com 640 mil casos por dia, quase o máximo mundial, mas que estamos a conseguir conviver com a pandemia num ciclo de recuperação económica. E esse é o aspecto fundamental. Superar a pandemia não significa que tenhamos que eliminar necessariamente. Superar a pandemia significa que conseguimos lançar as bases da confiança e do crescimento económico futuro, criando essas bases para nós mesmo, com a pandemia, que pode ter que se tornar endémica, possamos conduzir as nossas vidas num clima de maior estabilidade. E por isso é que eu mostro este gráfico para nos termos em consideração que nós, no setor económico, quando queremos prever o impacto de uma determinada crise, e nós estamos a ver aqui, eu vou escrever no ecrã para podermos olhar para ele, nós queremos analisar, eu estamos a ver, eu estou aqui a desenhar no ecrã, portanto vou só passar. Estamos a pensar um bocadinho em conjunto como é que superamos a pandemia e como é que prevemos qual é que é o impacto económico da pandemia. O impacto económico da pandemia só pode ser avaliado, olhando setor a setor, empresa a empresa, e percebendo setor a setor qual é o impacto da pandemia no turismo, qual é o peso do turismo na economia. E de forma agregada, computando todos esses impactos, podemos avaliar, de facto, quais são as expectativas económicas. Mas, sem compreender o fator que induz e que penalizou a economia, nós temos muita dificuldade em modelar economicamente uma realidade. Portanto, tem que haver um bom entendimento do comportamento da pandemia e da forma como a vamos superar. Ora, não esquecer que esta pandemia provocou a maior crise económica da nossa história global. Esta crise económica não tem nada a ver com a crise económica de 2009. Tem uma magnitude mais de 2 vezes superior à crise económica de 2009 e podemos dizer que o mundo, num trimestre apenas, contraiu mais do que se contraiu durante 3 anos de crise que nós enfrentamos global. Aqueles países que contraíram. Isso significa que se nós em 2020 contraímos 3%, o mundo, e as economias avançadas 4,6%, as economias emergentes foram de alguma forma umas mais penalizadas, outras não tanto. O Brasil contraiu praticamente tanto como a generalidade da média das economias avançadas, menos contudo que os países da União Europeia, e nós encontramos, no fundo, a forma de mitigar os impactos desta pandemia através de uma bazuca, e esta foi a primeira bazuca que nós utilizamos. A primeira bazuca não foi o Plano Marshall, a primeira bazuca não foi o Plano de Recuperação e Resiliência, a primeira bazuca foi a política monetária. E, portanto, aquilo que os vários países no mundo fizeram durante 2020 e ainda durante 2021 foi injetar um volume de liquidez sem precedente, repito,
que permitiu estabilizar os mercados financeiros, que permitiu os países continuarem a financiar-se em condições de mercado competitivas. E, portanto, este é o desenho, precisamente, do Financial Times, quando fala da primeira bazuca. Foi a primeira imagem que foi tornada pública aqui na Europa, quando se falou num canhão de liquidez, numa bazuca de liquidez, que foi colocada à disposição da economia, baixando as taxas de juros para zero e, ao mesmo tempo, comprando uma enorme quantidade de ativos através da política monetária, através dos bancos centrais, onde nós vemos que o número de ativos que está sentado no balanço dos bancos centrais teve um aumento sem precedente em qualquer outro período da nossa história global. E, portanto, esta foi a primeira bazuca foi a bazuca da política monetária. Mas nós precisamos de algo mais duradouro. A política monetária, é certo, compra tempo, mas não resolve o problema. Baixa custo de financiamento, mas não relança o crescimento. E, portanto, aquilo que nós, na Europa, pensamos de uma forma coletiva foi, bem, nós temos que ter um grande plano de investimento, um plano de investimento que relance o crescimento, um plano Marshall europeu, foi isso que se pensou, e esse plano tem que vir na esteira, tem que vir na continuidade daquilo que é precisamente a política monetária. A política monetária não vai poder ser mantida a este ritmo, até porque ela, a partir de certo ponto, vai ser geradora de muita inflação, e o Brasil conhece o risco da inflação, sabe bem que o ambiente elevado de inflação não é um ambiente propício ao crescimento, e, portanto, quando temos uma inflação de 1%, muito bem, podemos ter uma inflação de 2%, ou de 2,5%, ou de 3%, mas a partir de um determinado ponto a inflação começa a ser contraproducente e começa a prejudicar a estabilidade e o crescimento. E, portanto, na esteira da política monetária, então, a Comissão Europeia lança e anuncia já o desenho completo e aprovado deste programa a 11 de novembro, onde os vários Estados-membros, com o apoio da Comissão Europeia, chegam ao acordo do maior envelope financeiro de sempre da história da União Europeia e do mundo. Este envelope financeiro, que dimensão é que tem? Estamos a falar de 1.800 milhões de euros. 1.800 milhões de euros. Nós perguntámos, mas então, quanto é que é 1.800 milhões de euros? É um nome que nós não conseguimos lá chegar. 1.800, 1,8 bilhões, 1.000 milhões de euros são cerca de 15% do produto interno bruto europeu. Portanto, estamos a falar de um envelope financeiro que tem uma dimensão de 15% do produto interno bruto europeu. Se olharmos para o Plano Marshall eram 13 bilhões. Nós estamos aqui a falar 13 bilhões de euros, portanto, era um valor correspondente hoje a 114 bilhões. Nós agora estamos a falar de 1.800 bilhões de euros. Eu julgo que por lapso falei em milhões, mas são bilhões. Portanto, neste momento nós temos 1.800 bilhões de euros, portanto, que é um valor muito acima, portanto, 1.800, 1.000 milhões, porque o billion e o million têm um valor, 1.800, 1.000 milhões de euros, que é um valor muito acima daquilo que foi o valor que foi disponibilizado aos países europeus na esteira da Segunda Guerra Mundial, que na altura eram 13 billion dólares, e que neste momento, se fôssemos a traduzir isso num valor equivalente ao dia de hoje, seriam 114. Pronto, e, portanto, o que é que a Comissão Europeia colocou à disposição dos vários países? Colocou à disposição dos vários países um envelope financeiro que se desenvolve num fundo, a fundo perdido, de 750 mil milhões de euros, portanto, 750 mil milhões de euros, e o remanescente é um envelope financeiro de empréstimos. Portanto, empréstimos que estão a ser pagos num longo prazo. Portanto, estamos a falar, portanto, de um envelope financeiro de 1.800 mil milhões de euros. Dos 1.800 mil milhões de euros, temos cerca de 750 mil milhões que são em apoios à economia a fundo perdido e o remanescente em empréstimos. Portanto, a parte que toca a Portugal... Desculpe me interromper, só para que todos fiquemos inteirados. Quer dizer, na verdade, esses valores são distribuídos em duas grandezas, em empréstimos e a fundo perdido. O senhor poderia esclarecer
digamos assim, essa dupla face desse plano, por favor? Perfeito. O que é que nós temos? Nós temos duas dimensões. Temos uma dimensão, aliás, eu tinha aqui o desenho. Temos uma dimensão, onde é que ele está? Não tenho aqui um slide, mas eu vou explicar isto de uma forma mais fácil de aprender. Nós temos uma dimensão no gráfico, não é? Portanto, destes 1.800 mil milhões de euros, temos uma dimensão que é capital, que é dado aos Estados-membros a fundo perdido. Portanto, a Comissão Europeia financia-se nos mercados internacionais e vai distribuir pelos vários Estados-membros uma parte dos 750 mil milhões de euros para vários fins específicos que nós vamos analisar. Distribui e esse funding não tem que ser pago nem devolvido à Comissão Europeia. A outra parte são empréstimos de muito longo prazo em que a Comissão Europeia novamente distribui a segunda parte dos fundos e eles têm que ser pagos ao longo de X anos. Então, empréstimos a muito longo prazo. Portanto, nós temos dois envelopes. Um envelope a fundo perdido e um envelope que é feito de empréstimos. Mas nós vamos perguntar, mas então a Comissão Europeia financia-se nos mercados internacionais, distribui o envelope a fundo perdido e como é que ela vai ser ressarcida? Como é que ela vai poder pagar esse dinheiro que distribuiu pelos vários Estados-membros? Ora, a solução que foi adotada aqui foi uma solução muito bem, este funding é a fundo perdido, mas os Estados-membros vão consignar a receita fiscal à Comissão Europeia para que a Comissão Europeia possa receber uma parte de alguns impostos e cobrá-los e com esses impostos poder também repagar essa dívida que ela vai levantar nos mercados. Portanto, eu repito, a parte do funding da União Europeia que é feita de empréstimos será paga com a devolução desses empréstimos e devolvida aos investidores internacionais que compraram essa dívida à Comissão Europeia. A parte do financiamento que é dada a fundo perdido, a parte do capital que é dada a fundo perdido, aí a Comissão Europeia o que faz é precisamente receber a possibilidade de ficar com alguns impostos dos Estados-membros e com esses impostos e com essa receita desses impostos poder receber e repagar esse financiamento que foi levantado nos mercados. Caros professores, está claro? Eu julgo que, não sei se todos compreenderam a estrutura como o plano está desenhado. Perfeito. Perfeito. Então, nós avançamos e este plano de 750 mil milhões de euros a fundo perdido e de mais ou menos a mesma dimensão de empréstimos, nós estamos a falar, num valor de 1.800 mil milhões de euros, é o envelope financeiro, que é muito superior ao plano Marshall, que vai ser distribuído pelos vários países da União Europeia com determinadas regras específicas. Como nós reparamos, então, mas como é que a Comissão Europeia vai poder fazer face a esses empréstimos, a esse dinheiro que é dado aos Estados-membros, através daquilo que nós estamos a prever que seja um imposto sobre a pegada de carbono e sobre um imposto digital que será consignado à União Europeia. Na Europa, a construção fiscal funciona da seguinte forma. Todos os impostos são recebidos e pertencem aos Estados-membros. Portanto, a União Europeia não tem o poder digamos assim, de tributar. Os cidadãos europeus são tributados pelos seus países e esses impostos são receitas dos vários Estados-membros. Mas, em alguns casos, os vários países consignam, dizem, esta receita fiscal é nossa, mas nós entregamos à Comissão Europeia a responsabilidade de a receber e de a cobrar. E, portanto, nesses casos, são os casos que estão previstos para que a União Europeia possa pagar o plano Marshall, não é? No futuro, com base naquilo que se espera que venha a ser um imposto de carbono e um imposto digital que se aplica, que se fala em aplicar às Googles e às Amazons e por aí fora, às empresas digitais de grande dimensão e que vão permitir à União Europeia fazer face a estas despesas adicionais. Ora, vamos então olhar para aquilo que é o envelope financeiro da União Europeia.
Este envelope financeiro tem há dois elementos que são muito importantes neste envelope financeiro. Eu falei em 1.500 milhões de euros, ou 1.800 milhões de euros. Este envelope financeiro divide-se em duas componentes. Uma já existia, que eram os fundos estruturais. A União Europeia, para ter um desenvolvimento económico harmonioso, para os países de menor desenvolvimento, tem aquilo que nós chamamos fundos estruturais, isto é, distribui um conjunto de fundos para que os países menos desenvolvidos possam acelerar o seu crescimento económico. Estes chamam-se de fundos estruturais e encontram-se aqui identificados e já existiam e são emprestados aos vários Estados-membros em períodos de 7 anos. E depois temos então os fundos que foram aprovados para precisamente fazer face à Covid, que se juntam a estes fundos estruturais e que são distribuídos por várias dimensões e por vários programas. Se fizermos um zoom in, vemos que, por exemplo, dentro do mecanismo de resiliência, onde nós temos empréstimos e subvenções, num total, neste caso, de 750 mil milhões de euros, ao qual acrescem ainda mais cerca de 700 mil milhões de euros de fundos estruturais, que são a fundo perdido, efetivamente, e que são também empréstimos. Nós, portanto, temos aqui empréstimos e fundo perdido, tanto num envelope como no outro envelope. Não é fácil, às vezes, compreender, porque são vários envelopes financeiros que a Comissão Europeia desenvolve para poder distribuir pelos vários Estados-membros estas verbas que permitem relançar a sua economia. E, portanto, quando nós agora aterramos um fundo, quanto é que cada país então vai receber? Qual é que é o critério para atribuir a cada país as verbas da União Europeia? E esse critério tem a ver com um conjunto de variáveis, como é o PIB per capita, como é o impacto económico do Covid nesses países, como é o nível de desenvolvimento económico em termos relativos. Faz com que alguns países, como é o caso de Itália, vão receber um volume de cerca de 10% do produto interno bruto entre verbas destinadas a fundo perdido e empréstimos. Temos outros países como Espanha, que vão receber uma verba também muito elevada, como Portugal. Nós também temos Portugal aqui, Portugal onde é que ele está, que tem um valor de cerca de 7%. A França também é um dos países que é bastante beneficiado. E depois temos outros países, como a Áustria, como a Bélgica, como Chipre, como a Dinamarca, que têm volumes de alocação de recursos mais baixos, que resulta de uns que têm um desenvolvimento económico mais elevado, outros foram menos afetados pelo Covid e por aí fora. Portanto, dentro da agenda europeia para 2021, se nós perguntarmos o que é que a Europa tem na frente e quais são os objetivos que a Europa tem, digamos assim, naquilo que é precisamente a sua agenda de recuperação económica. Na sua agenda de recuperação económica esteve, no final de 2020, o aprovar e o executar este plano de relançamento da economia e tem um conjunto, neste momento, de encontros, de follow-up, daquilo que é o andamento da aplicação destas verbas na área digital, na área ambiental e depois, então, um encontro que vai ser um encontro muito importante, que é o encontro do Euro, que visa, em dezembro de 2021, criar condições para concluir aquilo que nós chamamos a União Bancária do Mercado de Capitais. Permita que a União Europeia seja também um espaço onde haja uma união bancária e haja uma união de mercado de capitais, isto é, que funcione como se fosse uma única região económica no setor bancário, no setor regulador, no setor segurador, no setor do mercado de capitais. E, portanto, eu julgo que, por exemplo, na América Latina já tem havido algumas tentativas para criar zonas e mercados únicos, como foi o caso do Mercosul e outras iniciativas, e, no fundo, é isso que a União Europeia tem vindo a tentar reforçar e utilizar as crises como uma plataforma de união para poder criar as bases do crescimento futuro. Professor, eu queria provocar um pouquinho o senhor, né? Até para animar esse nosso debate. Perceba, não é fácil estabelecer os percentuais de empréstimos e fundo perdido. Existe na Europa uns países chamados de frugais. Veja se eu estou certo. Aqueles países que consideram que fizeram o dever de casa e participaram desses fundos. Então, eles dizem,
aqueles países que não fizeram o dever de casa, por exemplo, Espanha, né? Eles devem receber esses nossos valores. Parece que isso vem sendo objeto de uma situação muito conturbada, uma relação difícil, às vezes, entre a Holanda. O que são os países frugais, professor? O senhor poderia esclarecer isso? É uma expressão, é uma pergunta muito relevante, caro professor Hélio. Os países frugais foi uma designação. Frugal, o que é que significa frugal em português? Frugal significa uma alimentação muito ligeira. Então, nós falamos da expressão frugal quando falamos em despesa pública, em déficit orçamental. Então, os países frugais são aqueles países que não gastam quase nada, ou que têm contas certas, vamos pôr assim. São aqueles países que não têm déficits orçamentais, são aqueles países em que o gasto público é comprimido e onde têm um nível de receitas e despesas proporcional. Então, nós falamos em países frugais por oposição aqui. Falamos em países frugais por oposição aos países não frugais. E quais é que são os países não frugais? São aqueles que gastam mais do que recebem em receita fiscal. Isto são aqueles em que a carga fiscal, que nós todos na Europa dizemos que é muito elevada, não chega para pagar a despesa do Estado. Isto é, a carga fiscal é alta, mas devia ser ainda mais alta para que as nossas contas fossem equilibradas. Portanto, os países do norte da Europa acham que fizeram o trabalho de casa deles, como o professor Hélio referiu, e muito bem. Acham que eles contêm a despesa pública e mantêm as contas equilibradas. E acham que os países do sul, se calhar, não têm uma linha tão como é dizer assim, são gravadas, temos que ter sempre cuidado como é que expomos as situações. Mas, como é que eu hei dizer? Acham que há, às vezes, funções de preferência diferentes. E acham que os países do sul têm uma orientação mais, com maior nível de despesa pública, face às receitas que têm, e, portanto, sempre que há necessidade de desenhar um plano de relançamento da economia, eles acham que se deve gastar menos, e que se deve ter menos déficit, e que se deve ter menos despesa. E, portanto, houve aqui um problema importante. O problema importante foi que, inicialmente, quando esta grande bazuca foi desenvolvida, era quase tudo a fundo perdido. E os países frugais diziam, mas não é possível. Como é que é possível que isto seja tudo a fundo perdido? Como é que é possível que a gente entregue todas estas verbas a todos os países da Europa para eles gastarem? Não, não pode ser. Então, houve uma negociação. Então, a negociação era os países do Sul, em geral, e a Irlanda, e aqueles que estavam mais vulneráveis, diziam, não, a gente precisa do fundo perdido, porque se é empréstimos, nós já temos muita dívida. Nós não conseguimos pagar mais dívida. Não é bom para nós, e, portanto, tem que ser a fundo perdido. E os países do norte da Europa diziam, mas não, nós não podemos sobreonerar os países mais sólidos com a despesa dos países menos sólidos, do ponto de vista da despesa orçamental. E, portanto, qual foi o resultado? O resultado foi que, em vez do plano de ser praticamente tudo a fundo perdido e quase nada reembolsável, nós encontramos o caminho do meio. Se olharmos agora para o programa, vemos que metade é fundo perdido e metade é reembolsável. Mas, claro, os países do Sul disseram, mas nós do Sul, eu não quero chamar do Sul, mas aqueles que achavam que queria aqui clivagens, mas achavam que, de facto, era necessário que uma parte importante fosse de fundo perdido. Então, alguns países com muita dívida pública, como é o caso da Grécia, como é o caso também da Espanha, de Portugal, da Itália, decidiram o seguinte, decidiram bem, muito bem, deste envelope enorme, nós queremos o fundo perdido, mas nós não queremos os empréstimos. Isto é, muitos países não estão a utilizar toda a sua possibilidade dos empréstimos. Porquê? Porque sabem que os empréstimos têm que ser pagos. E, portanto, estar a pôr mais dívida em cima de um país muito endividado não ajuda. Então, isto já foi algo que nós aprendemos na crise anterior. Qual foi o grande problema da crise de 2008 na Europa? Na Europa, nós quando enfrentámos a crise de 2008, os países europeus decidiram gastar. E pensaram, nós temos que gastar, os Estados têm que gastar, nós temos que ter um déficit orçamental elevado para fazer face à economia, para relançar a economia. Isto está certo? Está certo. Relança a economia. Mas tem um problema. É quando a crise passou, 2008, 2009, 2010. 2010 já estamos a crescer na Europa. E a origem da crise parecia que estava solucionada. Mas não estava.
Porquê? Porque os mercados financeiros olharam para todos estes países e disseram, bem, de facto, eles ultrapassaram a crise subprime, mas neste momento têm tanta dívida pública que nós não queremos comprar mais dívida. E, portanto, houve uma recaída. Nós, em 2010, começámos a crescer e em 2011 voltámos a cair, e em 2012 e em 2013. Porquê? Porque os países endividaram-se tanto que criaram uma crise de dívida soberana. Portanto, a primeira crise aconteceu a todos. A segunda podia ter sido evitada. E a forma de ter evitado a crise de 2010, 2011, 2012 teria sido se termos sido mais frugais. Termos gasto menos. Ora, nesta crise nós aprendemos algo. Nós aprendemos que precisamos de uma bazuca da política monetária, porque a política monetária não acresce à dívida que nós temos, paga-se com a inflação, mas isso é outra coisa. E a segunda coisa que nós aprendemos é que nós necessitamos de um grande plano Marshall, com uma parte importante a fundo perdido, que permita os países reforçar o seu crescimento sem onerar os cidadãos. Sempre que nós nos endividamos, sempre que os países se endividam, nós podemos estar a melhorar este ano, mas estamos a comprometer o próximo ano, e o seguinte, e o outro. Porquê? Porque no próximo ano vamos ter que pagar o juro. E, portanto, se nós já estivermos com dificuldades, vamos ter que alocar uma parte da nossa receita a pagar o juro, normalmente aos investidores internacionais. E isso é o grande problema da Europa. A Itália está com 140% de dívida pública. Portugal está com 130% de dívida pública. Muito mais que o Brasil. Estamos a falar de 30, 40 pontos percentuais, 50 pontos percentuais acima do Brasil, em termos de dívida pública de muitos países da Europa. E, portanto, aqui o grande desafio é nós sabermos equilibrar e termos o caminho do meio. Não é o caminho dos países frugais, nem é o caminho dos países que vão gastar muito. Não. É um caminho equilibrado, é um caminho ponderado, onde nós estamos a utilizar estas verbas que nós chamamos fundo perdido para poder relançar esse crescimento, bem utilizadas. Eu julgo que a Europa fez um caminho muito importante, aprendeu com a crise passada, aprendeu que nós não podemos atirar despesa pública para cima de um problema e aprendeu que é preciso a Europa juntar-se, mais fortes e mais fracos, numa só região, e essa região apoiar-se de forma conjunta na recuperação económica. A recuperação económica resulta da união dos países, resulta do comércio internacional, resulta dos fluxos de investimento internacional. Não é do protecionismo, não é de nos isolarmos, não é de nos centrarmos apenas nos nossos países. E olhamos para a Alemanha. A Alemanha é um país fortíssimo, com um saldo externo muito positivo, mas que é um grande exportador para toda a Europa. E, portanto, é do interesse alemão, enquanto país frugal, precisamente este plano de financiamento a fundo perdido. Porquê? Porque está a ajudar os seus principais mercados. A Alemanha exporta muito para a Europa e, portanto, quando está a apoiar os países do sul da Europa, está a apoiar os países que consomem grande parte dos seus produtos. Portanto, é nesta convergência de vontades que nós estamos a encontrar o nosso caminho na Europa. Professor Hélio, não sei se responde. Perfeito. Isso me conduz a uma outra colocação para o senhor, que é a seguinte: no momento em que esses valores, quer por empréstimo, quer a fundo perdido, chegam nos países da União Europeia, 27 países mais 3 associados, esse dinheiro vai para onde? Porque já tivemos fatos históricos, não é? Fatos no passado mais distante, mas também próximo, onde o dinheiro chegou e o dinheiro, digamos assim, não foi utilizado de uma maneira tão estratégica. Pode me corrigir se estiver errado. Qual é a estratégia? Chegando o dinheiro para os países da União Europeia, quer os associados, quer os 27 permanentes. O que se pretende fazer? Existe alguma diretriz sobre onde esse dinheiro será aplicado, professor? Então, a União Europeia, e esta pergunta é muitíssimo relevante, a União Europeia desenhou um caderno de encargos, este quadro que nós temos aqui, onde, de alguma forma, orientou os países onde é que eles gostavam que os países investissem. Eles gostavam, mais do que gostavam, o que é que os países poderiam fazer com esse dinheiro? De que forma é que ele tem que ser investido? E, portanto, a União Europeia, eu até vou avançar já mesmo para o slide que nos interessa, que nos conta como é que este processo se passou. Onde é que ele está? Aqui está o processo. O que é que a União Europeia fez? A União Europeia aprovou este envelope.
aprovou este envelope financeiro e, a seguir, desenhou um guião, um documento, para todos os Estados-membros, que diz como é que este dinheiro tem que ser investido. E já vamos ver como é que ele se divide. E vamos dar o caso concreto português. E depois de dizer aos Estados-membros, de uma forma muito objetiva, que deve ser investido no setor digital, que deve ser investido na descarbonização da economia, que deve ser investido, mas deve, e como é que deve ser investido, os Estados-membros submeteram um conjunto de planos à Comissão Europeia, com a sua proposta concreta, seguindo as instruções dadas pela União Europeia. E se os países cumprirem este caderno de encargos, a União Europeia aprova o plano. Se os países não cumprirem, a União Europeia não aprova e os países não têm acesso ao financiamento. Isto é, tão simples como isto. E, portanto, basicamente, a União Europeia desenhou a grelha de investimento, desenhou os critérios em que o dinheiro é alocado, as regras e como é que ele é controlado. Portanto, os países têm, cada país dirá sempre que tem muitos graus de liberdade, mas a verdade é que não tem. A verdade é que a União Europeia limitou muito a forma como esse dinheiro vai ser utilizado para garantir que ele tenha um efeito de crescimento na economia. Os graus de liberdade de cada país são limitados. Dado quem faz as regras é a União Europeia, os países apresentam um plano com base nas regras da União Europeia e a União Europeia pode até não aprovar. Não, os senhores não estão a seguir as nossas orientações. Portanto, toda a execução do plano é aprovada pela Comissão Europeia. Pronto, e é assim que funciona. Mas mais, não é só aprovada, e nós temos aqui este gráfico, não é? Temos aqui os Estados-membros apresentam os seus planos até dia 30 de abril de 2021. O Conselho da União Europeia avalia e adota os planos com base na proposta da Comissão e, durante a execução do plano, o Conselho Europeu pode suspender a adoção ou os pagamentos, em caso de incumprimento. Claro, como os pagamentos vão sendo feitos de forma faseada, a Comissão Europeia tem sempre um controle absoluto sobre a execução do plano. E, portanto, vamos dizer aqui, e pronto, portanto, nós aqui os pagamentos são feitos 2 vezes por ano, e a Comissão vai acompanhar toda a execução durante a alocação dos fundos e depois. Ao mesmo tempo que os planos obrigam os países também, para poderem receber este funding a fundo perdido, a terem reformas e investimentos que têm que ser efetuados, ou que nós chamamos as reformas estruturais. Os países têm que apresentar reformas estruturais, têm um caderno de encargos de avançamento da economia que tem que ser apresentado, e se não apresentarem, naturalmente, que os pagamentos são suspensos. Portanto, há aqui, de facto, a Comissão Europeia desenhou quais são os vários envelopes onde este funding é alocado. Nós vamos ver o exemplo de Portugal. Este funding já foi desembolsado. O primeiro desembolso foi feito agora em junho deste ano, com a entrega da União Europeia a 16 Estados-membros de algumas destas verbas. Agora, quando nós olhamos precisamente para a forma como o plano está desenhado, e eu vou dar agora o exemplo de Portugal, vamos olhar para o plano português, não é? O plano português, e agora aterramos no caso português, tem estes vetores, que são os vetores que a União Europeia apontou para a aplicação do plano: transição ecológica, transformação digital, crescimento sustentável e inclusivo, coesão social, saúde, resiliência económica, social e institucional e políticas para a próxima geração, crianças e jovens. Portanto, e quando fazemos o zoom, esta matriz é a matriz dada pela União Europeia, que foi praticamente executada em todos os países, que vira as respostas para, basicamente, estes fatores que eu falei: a transição verde, a transformação digital, o crescimento sustentável, a coesão social, a saúde e resiliência, as políticas para a próxima geração. E quando olhamos precisamente para as várias dimensões do programa, que estão identificadas nas recomendações que a própria União Europeia faz a cada país, o mais relevante, vemos que a União Europeia se enfoca em 3 elementos. Primeiro é a resiliência. E porquê que é a resiliência? Porque a pandemia está para durar e os países têm que ser resilientes nos próximos anos, porque a pandemia vai se virar endémica. Segundo é a transição climática, porque nós temos enormes desafios, enormes crises que vão afetar a Europa, como é o caso, todas associadas à transição climática, e portanto temos que preparar as próximas crises, preparando e reajustando a Europa e o mundo em antecipação. Depois temos a transformação digital, que permite também garantir que toda a nossa economia se torna também toda ela mais competitiva. Portanto, estas são as 3 vetores da União Europeia e, no caso português, estes são os 4 vetores que aplicam aos vários países e que inclui
a aplicação do caso português. No caso português temos um envelope financeiro de 16 mil milhões de euros e, como podemos ver, a grande generalidade da União Europeia e o funding vai virado para o setor digital e está virado para o setor ambiental. Praticamente, quando falamos em transição climática, quando falamos em transição digital, estamos a falar de um ambiente, precisamente, de maior eficiência. Vamos, por exemplo, na transição climática, uma verba para o mar, uma verba para a descarbonização da indústria, uma verba para a economia sustentável, uma verba para a eficiência energética, uma verba para o hidrogênio e renováveis, uma verba para a mobilidade sustentável. Na resiliência, outra vez, as florestas, a gestão hídrica, as qualificações, as infraestruturas, a capitalização, a cultura. Portanto, todas estas áreas acabam por incidir com uma grande expressão no setor ambiental e no setor da transição digital, e isto é um marco comum em todos os Estados-membros, dado que eu diria que há poucas diferenças na prática entre aquilo que está a ser feito em Portugal e aquilo que está a ser feito nos outros países. Portanto, esta é a matriz, esta é o marco comum que a União Europeia desenvolveu para este fundo perdido, de verbas que estão a ser alocadas aos países, e com base neste marco que cada país deve executar o seu plano. Portanto, os graus de liberdade de cada país são relativamente limitados. Sr. Hélio, Professor, e isso me conduz nesse quase bate-papo, a uma outra pergunta, outra provocação para o senhor. Quer dizer, o dinheiro chega nos setores de resiliência, transição climática, transição digital, isso vai chegar também às empresas. É isso? Vai chegar às empresas europeias, mas também pode chegar a empresas não europeias. Como será isso? Como haverá a fiscalização? Uma fiscalização da própria União Europeia através de que órgão? Uma fiscalização do Estado, do próprio Estado nacional, através de que órgão? E empresas estrangeiras também terão acesso a esses valores que, como o senhor colocou, mais de 9 vezes o Plano Marshall, é muito dinheiro na economia, ao ponto de ser chamado, esse fenômeno mundial, sendo chamado de bazuca, né? O senhor poderia, por favor, esclarecer isso? Caro professor, esta pergunta é muito relevante porque nós, quando falamos em empresas europeias, empresas internacionais, as empresas são da nacionalidade onde elas tiverem a sua sede. Ora, em muitos casos, nós temos acionistas brasileiros, donos de empresas portuguesas. E, portanto, essas são empresas portuguesas, porque são empresas com a sua sede em Portugal. E, portanto, este funding é um financiamento que é elegível para as empresas que estão residentes na União Europeia. E, portanto, como sabemos que há muito investimento direto estrangeiro do Brasil na Europa, há muitos investidores, há muitos acionistas de empresas europeias que estão no Brasil, e ao contrário, então sabemos que este funding também é acessível a essas empresas que têm sede na Europa, independentemente dos seus acionistas. E, portanto, hoje as soluções são globais. Nós não podemos pensar na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, não. Nós pensamos no mundo. E sabemos que quando a Federal Reserve, nos Estados Unidos, quando o Banco Central americano sobe as taxas de juros, e nós dizemos, não, nós estamos tranquilos, porque aqui na Europa nós não subimos as taxas de juros. Isso é falso. Tem mais impacto a Federal Reserve subir as taxas de juros do que, se calhar, o Banco Central subir também, do que o Banco Central Europeu subir as taxas de juros. Porquê? Porque o dólar é 60% do volume de dívida internacional. Da dívida internacional mundial, 60% é denominada em dólares. E, portanto, quando o prémio de risco aumenta nos Estados Unidos, ele aumenta em todo o mundo. Porque o investidor é o mesmo. Se a dívida americana der 3%, o investidor vai pedir um maior retorno para a dívida europeia. Então, se a dívida europeia não der um maior retorno, os investidores vão movimentar-se para os Estados Unidos. E, portanto, nós temos que pensar à escala global. Este plano é um plano fundamental para a Europa e para o mundo, porque permite precisamente criar as bases da recuperação económica da Europa, das empresas europeias e das empresas internacionais que detêm empresas europeias. Vamos assumir que há uma determinada empresa brasileira que é dona ou que adquire uma empresa europeia, então essa empresa vai beneficiar naturalmente do Plano Marshall Europeu. Eu chamo de Plano Marshall Europeu ou da bazuca do plano. Quanto à execução, peço desculpa, professor Hélio, havia aqui uma segunda questão que o professor Hélio colocou muito relevante. Como é que vamos controlar a execução? Ora, nós em Portugal, a entidade responsável... Nós em Portugal temos um bom track record de execução de fundos estruturais.
Eu não estou a dizer que os fundos estruturais são sempre bem investidos. Às vezes as políticas públicas podem não ser as melhores para relançar a economia. Porque a política não é definida para investir naquele setor que gera mais crescimento. Mas aquilo que Portugal tem, historicamente, eu diria na última década, é um bom track record de controle dos fundos. Então, os fundos são aplicados de acordo com o seu fim específico. E porquê? Porque em Portugal, a execução dos fundos europeus está a ser monitorizada pela Inspeção Geral de Finanças. A Inspeção Geral de Finanças é um órgão independente, que está na esfera do Ministério das Finanças e que tem cerca de 200 inspectores à volta disso e que está de pessoas muito bem preparadas e muito bem formadas, digamos assim, que são, digamos assim, os fiscalizadores no setor público, seja dos fundos europeus, sejam dos fundos nacionais em Portugal. Portanto, o seu track record é muito bom, é uma entidade credenciada, é uma entidade que tem delegado esta competência pela própria Comissão Europeia, dado o seu bom track record, e que faz parte, digamos assim, do grupo de acompanhamento destes fundos. Agora, a pergunta é, nós quando olhamos para estas verbas que temos aqui, neste slide, é preciso também sermos realistas. O quanto é que é qual é que é a crítica que é feita aqui? A crítica que é feita aqui, na Europa, é que as empresas recebem pouco daquilo que é o envelope total. E nós pensamos, bem, mas então quanto é que as empresas recebem? As empresas, eu vejo aqui C16, 650 milhões. 650 milhões em 16 mil milhões não é muito. Mas depois aqui na transição digital, vejo justiça. Mas a justiça não é para as empresas, é para o sistema judicial. Mas investir no sistema judicial é muito importante para as empresas. Portanto, nós não podemos pensar nas empresas só nas empresas. Temos que pensar nas empresas e todos os investimentos que permitem que o ambiente económico seja mais favorável. E, portanto, investir na modernização da justiça é fundamental. É um elemento de competitividade que também vai apoiar as famílias e as empresas, naturalmente. Investir na escola digital não beneficia as empresas? Pois claro que beneficia, porque forma quadros mais competentes. Apostar na eficiência energética dos edifícios, pois isso ajuda a termos menos poluição, naturalmente, menos consumo de energia, e em países na Europa que importam toda a energia consumida, isso permite-nos ter uma balança externa mais equilibrada. E, portanto, há por detrás de cada uma destas linhas uma preocupação económica. E vê-se precisamente este trabalho da Comissão Europeia, que é um trabalho muito importante, onde, empresas que são só 650 milhões, mas de forma direta, mas nós vamos encontrar funding que é alocado às empresas através da capitalização, através das competências, através de vários elementos que são importantes, que não são diretos, mas que têm um impacto importante nessa execução dos fundos. Professor, e isso me remete a uma outra pergunta para o senhor. Quer dizer, como foi posto, o que ocorre nos Estados Unidos tem repercussão direta, muito intensa, no mundo inteiro. O que ocorre na China também. Aí eu lhe pergunto, diante da bazuca, como é que a Europa pretende relacionar-se com a China? Porque do Brasil eu tenho escutado que existem alguns produtos fundamentais, uns 160 aproximadamente. A Europa tem um relacionamento muito intenso com a China, porque 40%, 44% desses produtos vêm da China, e parece que há também uma transição, no sentido de que a Europa quer encontrar outros parceiros, não é? Digamos assim, para redistribuir esses valores e os seus relacionamentos, incluindo a China, mas incluindo também outros países. E como seria essa equação com a China? Europa-China. O senhor poderia falar, por favor? Há aqui uma situação que surgiu em resultado da pandemia. Nós vivíamos um período muito preocupante antes da pandemia. E esse período muito preocupante devia-se ao protecionismo. Nós, em 2016, com o Brexit, com a saída do Reino Unido da União Europeia, que foi um fator muito complicado, muito difícil na vida da União Europeia. Saída de um país é algo que não estava previsto no seu desenho, não era algo que nós esperássemos, e que nos deu uma enorme tristeza para o nosso projeto europeu. E essa onda de protecionismo, que nasceu com maior intensidade na administração do presidente Trump, e que depois continuou com o Brexit, e que depois se aprofundou
entre a relação entre a Europa e a China, e os Estados Unidos e a China, com a pandemia, foi ultrapassada, de alguma forma. Isto é, o que é que nós assistimos a seguir à pandemia? Assistimos a uma onda de solidariedade internacional. Assistimos ao maior acordo de comércio global nos países asiáticos, que a China celebrou com o Japão e com o conjunto de outros 15 países na Ásia, que em dimensão de população é o maior acordo de comércio global. Assistimos a um princípio de acordo comercial entre a Europa e a China, que foi celebrado há poucos meses. Assistimos, precisamente, há quem já fale de uma possibilidade de repristinarmos aquele que foi o acordo comercial que estava desenhado antes da administração Trump chegar. Temos um acordo comercial com o Canadá que teve muito êxito também, da União Europeia, que permitiu baixar as tarifas e, portanto, faltará seguramente um acordo entre a União Europeia e a América Latina, mas lá está a dificuldade da América Latina, é que não há um acordo global dentro da América Latina, e, portanto, esta relação da União Europeia terá de ser diretamente com o Brasil. Eu julgo que essa seria de grande importância, relançar a discussão de termos um acordo de comércio global entre o Brasil, que é uma economia grande e pujante, e a União Europeia. O Brasil tem metade da população europeia, praticamente, é uma região muito importante do mundo. A Europa tem cerca de 500 milhões de pessoas, o Brasil tem pouco menos de metade, e, portanto, este é um momento em que nós temos vindo a baixar o nível de tensão e a baixar o nível de protecionismo. A única forma da Europa crescer mais de 2% ao ano é pelo comércio. Nós temos a nossa população europeia a diminuir. E é quase impossível crescer quando a população diminui. Portanto, aquilo que eu posso dizer é que sim, é verdade, estamos a reposicionar os nossos parceiros. Mas temos que olhar para a China como um parceiro de comércio. Ele está ali, não podemos, não é o protecionismo. O protecionismo não nos torna mais competitivos. O protecionismo não nos ajuda a reposicionar as nossas empresas. O protecionismo compra tempo. Apenas compra tempo. Mas não só resolve os nossos problemas. Portanto, eu percebo que a solução mais rápida para um político é dizer, não, empresas, estejam descansadas. Eu vou impedir as empresas estrangeiras de vender este produto aqui. Mas elas, as nossas empresas nacionais, pouco a pouco, vão perder eficiência. E vão perdendo cada vez mais eficiência porque estão protegidas, entre aspas, temporariamente. Não é? Portanto, o importante é criarmos novos eixos para que as nossas empresas mais competitivas possam crescer. E é aí que está a solução. Nós estarmos a proteger listas de produtos com a China não nos vai resolver o problema no médio e longo prazo. Pode comprar um ano, ou 2, ou 3, mas só vai adiar a reestruturação das nossas empresas. E, portanto, esta é a minha visão. Eu sei que isso é uma visão muito dura, porque há muitas empresas que não estão preparadas para competir diretamente com a China, e por isso é que é importante que esse processo seja um processo gradual, que a abertura não seja muito rápida, que possa haver um plano Marshall a investir nessas empresas para que elas possam ser competitivas. Precisamos abrir novos mercados e, portanto, todo este processo de transição não é que de um momento para o outro, então abrimos tudo. Não. Temos que ter em consideração a estrutura financeira das nossas empresas. Temos que ter em consideração o nível tecnológico das nossas empresas. E saber, ok, elas conseguem sobreviver se nós tivermos um acordo de comércio com a China? Se conseguem, muito bem. Se não conseguem, nós temos que dar capacidade às empresas de se alterarem e, de facto, termos acordos que contemplem um período de transição. Isso é, de facto, muito importante. Não sei, professor Hélio, se lhe respondi à questão, mas eu julgo que estas tabelas de produtos que estão limitadas, na linha temporal, elas vão acabar, de uma maneira ou de outra, por se irem esbatendo. Até porque hoje a relação da Europa com a China é bastante melhor do que aquela que foi há algum tempo atrás. Perfeito. E a relação com o Brasil, professor? O senhor que é uma pessoa que conhece profundamente as finanças da União Europeia, conhece tanto do ponto de vista acadêmico, quanto também do ponto de vista prático, né? Conforme o seu currículo já demonstra. Eu queria que o senhor falasse um pouco a relação Europa-Brasil atualmente, na sua perspectiva, por favor. Eu julgo que a relação, a minha experiência, é que nós temos até alguns fundos de cooperação para a América Latina, atribuídos pela União Europeia, que não estão a ser utilizados na sua totalidade. Aliás, na sequência, eu até vou mostrar aqui um slide, que é um slide interessante, na sequência onde é que nós estamos aqui? Na sequência, é só um minuto, que eu não tenho tempo de andar aqui para trás. Agora o slide não aparece.
mas na sequência deste programa de ajustamento, a União Europeia pôs um enfoque específico na cooperação internacional. Isto é, o seu orçamento de cooperação internacional foi substancialmente aumentado. E a União Europeia tem, de facto, um fundo de cooperação com a América Latina que normalmente não é executado por falta de candidaturas ou tem um nível de execução muito baixo e que mostra precisamente, nós temos aqui, precisamente, onde é que nós temos aqui a cooperação não está aqui, mas está no outro slide, eu não vou perder tempo aqui à procura do slide, depois podemos distribuir os slides mais tarde, mas aqui o mais importante é termos a noção que existem fundos para a cooperação entre a União Europeia e o Brasil, e a prova que essas relações não estão ao seu potencial é que esses fundos não são executados. Nem são sequer publicitados, que é uma questão inacreditável. E, portanto, eu parece-me que será fundamental, assim como nós tivemos cimeiras entre a União Europeia e vários países relevantes, será muito relevante estabelecer uma cimeira entre o Brasil e a União Europeia. E Portugal tem muitíssimo a ganhar com isso. O Brasil é um país irmão, é um país com uma relação histórica com Portugal muitíssimo boa. Aliás, amanhã comemora-se precisamente, como falou o professor Hélio, uma data muito importante no Brasil, e nós recordamos que o primeiro rei do Brasil foi um rei que não quis ser rei de Portugal e quis ficar no Brasil, digamos assim, não é? Portanto, que foi tão bem recebido e gostou tanto do Brasil que já não quis voltar a Portugal. E, portanto, foi Dom Pedro, se não estou em erro, mas o professor Hélio poderá corrigir-me, que quando a família real, eu julgo que foi pelas invasões do Napoleão, muda para o Brasil, depois estando resolvidas essas invasões, ele já não quis voltar a Portugal. E para nós temos uma relação histórica muitíssimo boa, temos muitas empresas brasileiras em Portugal, temos muitos brasileiros que escolhem Portugal para vir passar também a sua reforma, e os brasileiros são muito bem acolhidos em Portugal. E, portanto, eu julgo que nós temos uma presença de brasileiros em Portugal elevada, de empresas brasileiras elevada, que faz com que realmente esta relação seja uma relação que tem muito a ganhar e muito a crescer. Agora, não falamos de Portugal, falamos da União Europeia. E parece-me que o Brasil tem escala e dimensão, não para falarmos de uma cimeira entre Portugal e o Brasil, absolutamente fundamental, e que ela aconteça quanto antes, mas que possamos falar de uma cimeira que possa alavancar as exportações brasileiras para uma região económica de grande importância, como é a União Europeia, e, portanto, uma cimeira que possa ser desenvolvida entre a União Europeia e o Brasil, e não estamos a falar de uma região pequena. O Brasil tem praticamente a dimensão da Europa, se formos a contabilizar em termos de área e recursos naturais, muito mais vastos do que a Europa, e, portanto, com um potencial muito elevado. E, portanto, eu parece-me, da minha experiência, esta relação entre a Europa e a União Europeia, entre a Europa e o Brasil, está muito abaixo do seu potencial. Essa é aquilo que me parece. E podemos utilizar várias métricas, olhar para os fundos de cooperação, ver que muitos deles nem sequer são executados. Portugal é acionista de 2 multilaterais que estão presentes no Brasil. Portugal é acionista da CAF, da Confederação de Linha de Fomento, e Portugal é acionista do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E também a este nível existe muito funding, seja da Confederação de Linha de Fomento, seja do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para investir no Brasil através de projetos interessantes e de candidaturas que sejam feitas a estes multilaterais, que, como vemos, muitas vezes também não executam o seu funding e os seus objetivos de financiamento em termos anuais. Professor, antes de passar a palavra para todos que estão aqui presentes, né, eu faria, de minha parte, uma pergunta final para o senhor, que é a seguinte: na perspectiva acadêmica, de alguma maneira o senhor consegue visualizar a Bazuca aproximando academicamente a União Europeia e o Brasil, projetos que a academia, que a universidade as universidades poderiam vir a desenvolver? Sim, porque normalmente a gente imagina a universidade como sendo um ponto de produção cultural, né? Como um ponto de produção também para as empresas, algo importante na vida da sociedade. Da sua perspectiva, como um pesquisador, como um homem prático e também um homem ligado à academia, o que se poderia fazer na situação atual? E a próxima acadêmica. Eu julgo que nós, dentro da Europa, temos um envelope dedicado para a área de investigação e ciência, chamado Horizonte 2020. Ora, este envelope e este programa é um programa que ganhou maior reforço na sequência do Covid e na sequência destas questões atuais,
Aliás, nós olhamos aqui para o Horizonte Europa. Ele é um programa muito interessante, julgo que até convido os vários aqui presentes a entrar no seu link, que tem cerca de 80 mil milhões de euros, 80 bilhões de euros aplicado, e onde esta verba, em resultado desta situação que atravessamos, foi reforçada em mais 4 mil milhões de euros. Há muitas bolsas de investigação para universidades europeias. Isso significa que o Brasil, ao estabelecer parcerias com universidades europeias, está a abrir todo o universo de candidaturas a bolsas de investigação, de bolsas de doutoramento, programas de pós-doutoramento, que possam ser feitos no âmbito desta cooperação. Portanto, parece-me que há também aqui uma plataforma de colaboração. Colaboração pode ser, de uma forma mais fácil, candidaturas de 2 e 3 universidades, onde tem que haver necessariamente uma universidade europeia, que possam aplicar a estes fundos que me parecem de ser da maior importância e que, na sua generalidade, acabam por não ser todos executados, pela falta de bons projetos. Este parece-me o primeiro aspecto. Segundo, também para que docentes em escolas brasileiras possam vir passar e fazer as suas sabáticas em universidades europeias. Nos períodos sabáticos em que podem ter um conjunto de meses, que possam estabelecer-se como Research Fellows, que possam, ao estar na Europa, também concorrer a estas verbas e este funding que está disponível. E, portanto, parece-me também aqui que não só abre oportunidades e portas para os estudantes e para os investigadores, mas também diretamente para aqueles investigadores e professores já mais sénior que querem disponibilizar e vir passar um período à Europa e desenvolver a sua investigação durante algum período em equipas que sejam multidisciplinares. Portanto, parece-me que sim, que temos aqui uma oportunidade e que há verbas e meios que nos permitem disponibilizar precisamente a um grupo mais vasto de investigadores e que estão à nossa disposição. Então, professor, agora iniciamos a terceira e última etapa, né? De perguntas. Não sei, eu estou vendo aqui o professor João Hélio, estou vendo aqui o Gustavo Queiroz está entrando, então estou vendo aqui o professor Felipe, acredito que outros professores, a Núbia está presente, a Célia, não sei se o Juliano. Alguma pergunta, gente, fazer para o professor sobre o tema da exposição Bazuca da União Europeia? Se tiverem alguma pergunta, eu peço que se manifestem, por favor. Então, gente, não havendo mais perguntas, eu quero agradecer. Quero agradecer a cada um. Há uma pergunta aqui da Beatriz. Beatriz. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se o professor está vendo a pergunta aqui. Se abaixasse os impostos sobre a instalação de energias renováveis, para que mais pessoas possam investir. Energia renovável, professor, como é que está isso, né? Aqui no Brasil se fala energia eólica, energia solar, em outras formas de energias limpas. O senhor falou em descarbonização. Você poderia falar um pouco sobre isso? Há aqui um tema importante e eu vou partilhar aqui, se calhar, novamente a apresentação, só para mostrar uma questão que é de preocupação, mas também é uma questão deixa-me só ver aqui, precisamente. Portanto, vou aqui partilhar o ecrã novamente. Ecrã, uma janela, e, portanto, temos aqui. Share. Eu julgo que estamos todos a ver aqui a janela, não é? Portanto, o professor Hélio consegue ver? Perfeito. Bem, nós estamos a enfrentar a crise do Covid. A crise do Covid está aqui, Infectious Diseases. Este é o relatório do World Economic Forum. O World Economic Forum, eu convidava todos a clicar no Google e escrever Global Risk Report 2021 World Economic Forum 2021. E em 2021, o World Economic Forum faz o plot de 35 riscos que podem acontecer, na linha horizontal a sua probabilidade e na linha vertical o seu impacto. E vemos que as doenças infecciosas que estão aqui, não sei se todos estão a ver, eu vou sublinhá-las aqui com a caneta, as doenças infecciosas que estão aqui, agora ela andou para trás, portanto, onde é que elas estão? Estão aqui em cima.
têm uma elevada probabilidade de acontecer e têm um impacto desastroso. Mas nós não fomos surpreendidos por elas, porque se formos ao World Economic Forum e clicarmos no Google Global Risk Report 2020, 2017, 2015, 2010, 2009, 2008, 2006, já desde 2006, o World Economic Forum identifica os riscos de pandemias como um risco muitíssimo elevado de acontecer e com impacto muito, muito, muito grande. E, na verdade, nós tivemos várias epidemias globais, ou melhor, regionais, como é o caso do ébola, como é o caso do MERS, como a da febre atípica de 2002, 2003 e por aí. Mas, além das doenças infecciosas, nós temos, este mesmo relatório identifica um conjunto muito vasto de riscos que existem e que o mundo, com uma elevada probabilidade, poderá enfrentar nos próximos 10 anos. E vamos chegar à conclusão que há muitos riscos associados ao ambiente, à perda de biodiversidade, à perda e ao dano ambiental, climáticos e por aí fora. E, portanto, o tema do ambiente é um tema fundamental. E por isso é que quando nós falamos em resiliência, e estamos em resiliência para esta crise, e estamos também a preparar a crise seguinte. E por isso é que a União Europeia avançou e avança tão depressa com este plano de ser um continente com neutralidade carbónica em 2050, de garantir a descarbonização, de apostar nas renováveis. O que é que significa apostar nas renováveis? Apostar nas renováveis são apostar em fontes de energia que não são geradores de CO2. Quais são alguns dos países do mundo com maior potencial de produção de energia renovável? É o Brasil. Seja renovável hídrica, dado que o Brasil tem grandes rios com um grande caudal. Seja a renovável solar, dado que o Brasil tem uma latitude que tem uma exposição solar que muito beneficia o setor solar. Seja a renovável eólica, em zonas de elevado vento. Seja outras fontes de renováveis dos oceanos e por aí fora. E, portanto, o Brasil, também ele se apresenta, para além de um dos players, para além de um dos países onde há uma maior biodiversidade, sabemos que o planeta, que o pulmão da Terra está na Amazónia, portanto, está no Brasil, e, portanto, é dos países onde há realmente uma maior riqueza ao nível da biodiversidade, é também dos países onde se pode trilhar um maior caminho na geração de renováveis. Ora, há aqui uma preocupação que nós aprendemos também em Portugal. Nós, em 2006, 2007, 2008, 2009, investimos muito, muito em renováveis. Mas investimos em renováveis com um subsídio muito elevado. Então, hoje, quando um português abre uma fatura de eletricidade, descobre que metade da fatura é para pagar as renováveis. Não é? Metade é o consumo de energia e a outra metade são as rendas que são imputadas aos consumidores para pagar as renováveis. Isso não se pretende. Não se pretende que o investimento em renováveis seja com um elevadíssimo sobrecusto da tarifa elétrica. Não. O que se pretende é que as renováveis façam sentido económico sem terem que ser subsidiadas, sem terem que penalizar os consumidores na sua tarifa. E, portanto, também aqui haja racionalidade económica. Renováveis, sim, mas aquelas que têm o menor impacto em cima dos consumidores. Porque se nós aumentamos o custo de energia muito, tornamos as nossas economias menos competitivas. E, portanto, esta é a preocupação. As eólicas são fundamentais, as hidroelétricas são fundamentais, o sol, a solar é fundamental, mas é importante que, quando se lança um concurso de energia, o nível de subsidiação seja muito limitado e, se possível, não haja subsidiação. Se possível, não estejamos a sobreonerar o Estado com mais dívida ou não sobreonerando o Estado, que é o caso português, sobreonerando os consumidores com mais tarifa elétrica. Isso não é isso que se pretende, porque isso, ok, se por um lado melhora o nível de produção e descarbonização da economia, por outro lado faz-nos com que as economias percam competitividade, porque aumenta muito o custo da tarifa. E é isso que não se pretende. É esse equilíbrio que nós pretendemos. Então, professor, eu quero agradecer aqui ao final, agradecer ao senhor, professor Manuel Rodrigues, agradecer ao professor Diogo, né? Diogo Leite de Campos, que nos permitiu estarmos aqui e que virá no dia 13 falar sobre norma geral antialesiva. Não sei se Célia quer fazer alguma pergunta, não vi. Não, né? Sim, professor. Assim, por favor, Célia.
Boa noite a todos e a todas. Professor Manuel Rodrigues, como é que vocês estão vendo a produção de alimento diante desse cenário que a gente está convivendo? Temos uma crise sanitária, eu vi aí falando sobre incentivar o desenvolvimento digital, mas como fica a produção de alimentos que a gente vê que o mundo passa, tem muita fome no mundo, não só na Europa, mas no mundo inteiro? Qual é a visão de vocês, do Bloco Europeu, nesse sentido? Eu julgo que se há uma crítica que nós temos a fazer ao plano que temos em nossa frente, é precisamente a questão da área da alimentação. Estima-se que o volume de consumo de alimentos aumente nas próximas décadas cerca de 40%, em resultado de um aumento da população global e em resultado de uma dieta alimentar, principalmente na China e noutros países que estão em grande crescimento, com mais proteínas. E, portanto, nós vamos ter, naturalmente, uma grande pressão nos preços e no custo da produção alimentar e, precisamente, na capacidade de podermos produzir alimentos de forma sustentável para alimentar a população global. Esse é um problema muito grande. Esse problema vai ser agravado pela questão climática. A questão climática está a temperaturas mais altas, maior pluviosidade, vai produzir uma maior volatilidade da produção. Nós podemos ter anos com produções mais altas e anos com produções muito mais baixas. Restrições por efeito carbónico das importações, quando há viagens muito longas, nós hoje importamos kiwis da Nova Zelândia, importamos bananas da América Latina. Portanto, esse tipo de importações pode vir a ser limitado por um custo muito mais elevado dos combustíveis fósseis, não é? E, portanto, há uma limitação deste programa, porque este programa aposta no digital. Porquê que ele aposta no digital? Porque quando nós estamos online, não poluímos muito menos. Nós estivéssemos todos a deslocar-nos para a universidade, estaremos aí todos de carro e teríamos um nível de poluição muito maior. Então, fechar as pessoas em casa, atrás de um ecrã, reduziu a produção da pegada de carbono em 8%. Durante o ano 2020, a pegada de carbono reduziu 8%. Foi a maior redução de produção da pegada de carbono que nós tivemos na história do mundo, em termos interanuais. Mas nós sabemos que aquilo que está acordado no Acordo de Paris, que é um acordo que os vários países do mundo assinaram, é que para que a temperatura mundial não aumente mais de 1,5 grau até 2030, nós teremos que reduzir as emissões todos os anos em 6%, as emissões de carbono. Isso não é possível. Porque se nós num ano de Covid só reduzimos 8%, estamos todos parados e todos fechados em casa, não conseguimos repetir isso todos os anos, não é? E, portanto, eu julgo que há aqui uma grande questão e já todos os research que existem na banca de investimento aponta precisamente o setor agroalimentar como o próximo grande desafio. Se perguntarmos quais é que têm sido os investimentos do Bill Gates, um dos maiores, os homens mais ricos do mundo e dono de uma parte da Microsoft, ele parece que tem investido muito no setor agroalimentar. E, portanto, começam a haver muitos investidores, de facto, a verem que o setor agroalimentar vai ser um grande desafio da humanidade, assim como o setor da produção de água potável e por aí fora. E, portanto, o preço dos alimentos praticamente que não sobe há mais de 20 anos. Na verdade, isto tem criado uma dinâmica que pode, de um momento para o outro, verificar-se que há, de facto, um crescimento grande do preço dos alimentos e criar-nos aqui uma maior pressão inflacionista. E, portanto, eu julgo que a Célia tem razão. Este programa não aponta nem assinala o tema agroalimentar nem a sustentabilidade da produção agrícola como uma preocupação. Eu julgo que é um programa que tem uns vetores que é ecológico e digital, e depois modernização administrativa com prioridade e empresas mais sustentáveis. Portanto, esta é a lógica. Mas não faz um drill down, diz não empresas, mas empresas agroalimentares. Não faz esse drill down. É muito genérico. Nós, no caso português, nem falamos do agroalimentar. Há, na Europa, um outro plano, chamados fundos estruturais, que está em execução, e esse sim tem uma verba muito elevada para o setor da agricultura. E que está em execução. Portanto, quando nós criticamos que a bazuca não está enfocada no setor agroalimentar, normalmente a Comissão Europeia responde, mas nós já temos um instrumento para esse setor. São os fundos estruturais europeus que são aplicados entre 2021 e 2020, mais 7 anos, para 2028.
Portanto, essa pergunta, eu concordo consigo e sou crítico quanto a isso. Aliás, tirou-me as palavras, digamos assim, no meu pensamento, quando, da primeira vez que li o programa, disse, mas onde é que está o setor agrícola? Não há setor agrícola. E eu digo isto porque nós em Portugal importamos metade do que consumimos. E, portanto, uma preocupação minha, enquanto na área financeira, é que nós possamos reduzir as importações. E nós em Portugal só reduzimos as importações se no setor agroalimentar deixarmos de importar metade do que consumimos. Portanto, e essa é uma preocupação que nós, no nosso plano português, não temos nada sobre o agroalimentar e, de facto, é uma pena. Obrigado, Célia. Obrigada, professor. Obrigado pelo seu comentário também. Então, eu quero, já temos mais de uma hora e meia, né? Prova que o assunto é extremamente importante, prova que o professor Manuel Rodrigues cativou a nossa intenção, gravamos tudo, professor Manuel, e é agradecer. Em Portugal já, com certeza, além da meia-noite, né? Então agradecer a cada um de vocês, um agradecimento especial, sei que eu posso fazer isso, para o professor Manuel, para o professor Diogo, e dizer ao professor Manuel que fico muito feliz de ter a possibilidade de convidá-lo, né? A Núbia está também aqui agradecendo ao senhor, professor Manuel, e a possibilidade de tê-lo pela segunda vez aqui conversando conosco na universidade. Também muito obrigado, uma boa semana a todos vocês. Professor Manuel, muito obrigado, uma boa semana ao senhor. Também. Muito obrigado também. Muito grato por este convite e por todos e por esta participação tão intensa. É um enorme gosto, professor Hélio, receber os seus convites e é um enorme gosto termos esta reflexão conjunta muito interessante também para mim e podemos partilhar as nossas experiências desde este lado do Atlântico. Esperamos que em breve possamos estar todos na mesma sala, quem sabe, talvez em Londres, ou talvez em Lisboa, ou talvez mesmo no Brasil. Obrigado a todos. Obrigado. Vou parar a gravação agora.